Muito bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Jamilson, nessa manhã poderosa, declarando para a sua vida um mover do Espírito Santo. Eu creio que Deus vai falar fortemente com você, mas antes disso, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, porque é muito importante para nós, amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 30, que diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Observe aqui nessa passagem o que Deus vai falar na sua direção. A Bíblia diz que Jesus insistiu para que os discípulos fossem e atravessassem as águas no barco. Você pode observar que Pedro era um pescador. Ele sabia muito bem observar como estava o ambiente para poder pescar. Com toda certeza, quando ele olhou para os céus, ele viu nuvens muito pesadas e que ali poderia vir chuva ou até mesmo uma grande tempestade. Ele conhecia o ambiente, o lugar. E Jesus olhou e disse: vocês vão atravessar. Jesus insistiu. Algumas traduções vai dizer que Jesus obrigou a entrar no barco. Quando eles entram no barco, a Bíblia diz que Jesus sobe para orar. E a Bíblia diz que os discípulos vão. Chega um certo momento que eles estão no meio da tempestade e ali começa o desespero desses homens, porque agora eles estão sem Jesus no barco, estão só. E de repente o desespero toma conta. E a Bíblia diz que Jesus, quando termina de orar, vai na direção desses homens. E de repente alguém vê algo andando por sobre as águas e começa a ter medo. Quando Jesus diz: ei, sou eu, tenha coragem, não temas, não tenha medo. Pedro, olhando e sabendo que era Jesus, ele disse: se és tu, mande eu ter contigo, ou ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus, com toda a autoridade, disse: venha. Pedro então saiu do barco e a Bíblia diz, se você observar no verso 29, diz: andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Observa, qual é a direção que ele foi? A de Jesus. Qual foi o foco dele na hora que ele desceu do barco? Foi Jesus. Ele não desviou o seu olhar, porque o seu olhar estava na direção de Jesus, ele estava focado em Jesus. É assim na vida de muitas pessoas. Você tem que entender que a sua visão, quando você está na presença de Deus, não é para a esquerda, não é para a direita, não é para cima, não é para baixo. A sua visão é Jesus. Jesus é o único que você tem que ter os olhos fixos, apontados. Aonde? No Senhor. A Bíblia diz que de repente Pedro, olha o verso de número 30, que diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo. Olha só, ele tirou a visão de quem? A direção do olhar de Jesus e moveu o seu olhar para os ventos, para a tempestade. E a Bíblia diz que quando ele mudou a direção do olhar, ele começou o quê? A afundar e a gritar. Ei, ele começou a se afundar. Quando você perde o foco, quando você perde a direção, quando você perde a visão, você começa a afundar. Ei, na crise, você começa a afundar no meio da família, você começa a afundar no meio da sua parentela. Por quê? Porque você tirou a sua visão. Tem pessoas que estavam buscando Deus até bem, mas decidiu mudar a sua visão e começar a ir para as noitadas, a fazer coisas erradas, a cometer coisas que não estão na direção de Jesus. E aí a gente começa a se afundar, né? A gente, quando perde a visão de uma coisa de Jesus,
a gente começa a se afundar na bebida, a gente começa a se afundar nas drogas, as pessoas começam a se afundar na prostituição. Por quê? A sua visão mudou, não é mais a mesma, não é mais a mesma direção, porque o seu olhar se voltou para o mundo, o seu olhar se voltou para as tempestades, para os ventos, para as perseguições, para as calúnias. Você tem que entender, no nome do seu Jesus, nesta manhã, que a sua visão está totalmente focada em Deus. Pensa nele, porque quando você começa a olhar para os ventos, para a tempestade, você vai ver que você vai começar a afundar. Tira o seu olhar da tempestade, tira o seu olhar dos ventos, porque Deus nesta manhã vai fazer um milagre. Observe quando esse vento começou a bater contra a vida dele, a Bíblia diz que ele pediu ajuda a quem? Ao Senhor. Ele disse: Senhor, salva-me, me ajuda. É nesta hora que você, quando estiver passando por um momento de perseguição, de calúnia, de sofrimento, de choro, de pranto, essa é a hora que você tem que o quê? Que clamar. Eu sei que muitas vezes você olhou para o lado, você olhou para a direção errada, você tomou trajetórias erradas e você se sente que está se afundando. Mas nessa manhã eu venho declarar essa palavra para você. Pede ajuda àquele que pode te ajudar, te salvar. Pede ajuda àquele que pode pegar você pelas mãos e levantar você de novo. Ei, te ajudar neste momento tão difícil que você está vivendo. Mas eu venho declarar que o Senhor é o Deus que salva. E Deus vai salvar a sua vida, porque se você observar no verso 31 vai dizer: imediatamente. O que é imediatamente? Na hora que ele pediu socorro, imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou nas mãos de Pedro. Eu quero declarar para a sua vida: Jesus vai segurar nas suas mãos, vai te ajudar nesse momento tão difícil que você está passando. Fique calmo, fique tranquilo, Deus vai segurar nas tuas mãos. Agora Jesus diz a essas pessoas, a Pedro, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui não quer dizer que ele não tinha fé. Jesus disse: homem de pequena fé. Por quê? Você leu comigo. A Bíblia diz que ele andou. Se ele andou, ele teve fé. Mas ele não firmou 100% na fé em Deus. Porque se ele tivesse firmado a fé totalmente, a certeza, né, os 100% de fé, ele tinha alcançado Jesus, ele tinha andado junto com Jesus, ele tinha entrado no barco com Jesus. Por quê? Porque ele acreditou, porque ele foi para cima. Mas os ventos, quando bateu sobre a vida dele, ele duvidou. Ele pensou que não ia chegar até ele. Ele pensou que não ia alcançar. Ele pensou que os ventos iam derrubar, ia jogar ele para baixo. E realmente foi o que aconteceu. Quando ele olhou para os ventos, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Começa a ter a sua visão em Deus, para que você não se afunde nas situações que você está vivendo. Para de pensar nas suas dificuldades ou suas dívidas. Pastor, mas é muita dívida. Sim, aprenda a ter a atenção total em Deus. Começa a acreditar que Deus pode fazer a providência acontecer. Eu não estou falando de você deixar suas contas para lá e esperar em Deus que alguém vai lá. Não, eu quero que você entenda. Coloque seu coração em Deus para que Ele lhe dê uma estratégia para você partir para cima, para você conquistar, para você conseguir, para você ter vidas de restauração sobre a tua casa, para que possa abrir uma porta de emprego, para que Deus possa restaurar a tua casa, a tua família. Você está entendendo? É você ter o coração em visão de Deus, que Ele pode trazer uma providência na sua vida, em nome de Jesus. E assim, Deus mover com providência. Está entendendo? A Bíblia diz no verso 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Eu quero repetir novamente, eu já até falei sobre isso, mas a tempestade aqui está falando do vento e aqui está falando do mar. O mar significa o mundo, as pessoas, e o vento significa o mundo espiritual, né? Tem pessoas que estão lutando com o mar.
Eu já falei e repito aqui, tem pessoas lutando contra o mar. E muitas vezes a sua luta não é contra o mar, e sim contra o vento. Aprenda a lutar em oração contra o vento. Veja que quando Jesus entrou no barco, o que foi que cessou? Os ventos. O vento está batendo contra a sua vida. E tem pessoas lutando contra o mar, guerreando contra o mar, tentando nadar em outras direções, mas não é o mar. Não é seu marido que muitas vezes te trata assim, querendo te bater ou fazer alguma coisa. Ei, você tem que entender que tem o vento por trás dessa tempestade, batendo contra essas águas. Então você tem que orar no mundo espiritual, repreendendo o quê? O vento, os espíritos, o mal, esse ser que é invisível. O mar você consegue ver, o mar é o que você consegue observar, você consegue ver que o seu marido está atribulado, mas o que está por trás dele você não consegue ver. Por quê? Porque é o vento, é o invisível, você não consegue ver. Ele bate do lado direito, ele bate do lado esquerdo, bate por trás, bate por frente, e você não consegue ver, enquanto as águas estão ali. A água estava calma, e o que fez agitar a água? O vento. A água estava tranquila, mas o que foi que fez agitar a vida do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua vida? Foi o vento. Agora começa a ter a visão de você orar para que o vento cesse, para que o vento se acalme, acabe. Ore para que o vento cesse, para que a mão de Deus possa ser poderosa em tua vida. Quando Jesus entrar no barco, você repreender os ventos, você vai ver que o mar vai se aquietar. Glória a Deus, o mar vai cessar. Eita, glória a Deus. O mar vai se acalmar. Então comece a orar para que o vento pare hoje. Para que essa tempestade, esse vento forte que está batendo contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra as suas finanças, seja cessado. Vamos orar? Vamos orar agora com muita força. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do milagre, o poder da oração. Porque eu sei que Deus vai entrar agora com providência. Eu quero que você pense agora aí em alguém que precisa de libertação. Pensa agora aí. Coloca na sua mente aí. É o seu marido, é o seu filho, é a sua filha, é o seu vizinho. É quem que precisa aí? Você ama muito essa pessoa, ama essa vida. Eu quero que você coloque no seu pensamento, porque eu vou orar junto com você. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui buscando a Tua presença. Para que o Senhor, meu Pai, eu entro agora em oração, que o Senhor age agora no mundo espiritual, onde a gente não consegue ver, onde só o Senhor pode manifestar o poder. Eu repreendo esse vento sobre esta vida, essa tempestade que já bateu contra esta vida. Essa vida se sentiu abalada. O esposo, meu Pai, mudou. Os filhos mudaram, porque o vento bateu. Aquele que era calmo hoje está ignorante. Aquele que amava não ama mais. Mas hoje, Senhor, nós oramos para que este vento, essa tempestade caia por terra e o Seu nome, Senhor, seja glorificado. É momento do Teu manifestar, da Tua presença ser sobre esta vida. Agora, em nome do Senhor dos Exércitos, esse vento vai cessar, esse barco vai se aquietar neste mar. Esse homem que esta mulher está lutando hoje, em nome do Senhor Jesus, vai voltar para a Tua presença. Esse filho que ela está buscando vai voltar, vai para a casa do Pai. Nós oramos para que a libertação aconteça. Nós oramos com muita fé para que a Tua mão age sobre esta vida, sobre esta filha. Essa filha que já pensou várias vezes em se cortar, em tirar a sua vida, em abandonar a sua casa. Eu repreendo agora. O Senhor vai agir com providência. Senhor, age na vida dessa pessoa, liberta essa pessoa, tira essa pessoa das vidas das drogas. Meu Pai, tira esse homem da bebedice, tira essa mulher, meu Pai, da prostituição. Começa a trazer agora, Senhor, ela para a Tua presença, que ela sinta o poder de Deus, que muda a história, Senhor. A partir de hoje a vida dessa pessoa, meu Pai, vai mudar, vai ser restaurado. Essa mulher que busca, esse homem que busca a Tua presença, vai mudar. Esse vento vai passar, essa tribulação vai passar.
passar, essa tempestade vai passar. Eu declaro agora, no nome do Senhor Jesus, a tua mão, meu Pai, fazendo a tempestade se acalmar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, coloca um amém aí nos comentários e aproveite e já se inscreve e curte em nome do Senhor Jesus. Deus já fez um milagre, tá? Deus te abençoe. Muito obrigado por vocês estarem até aqui comigo. Eu creio que Deus já fez um milagre na sua vida. Amém? Fiquem na paz e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Abraço do pastor Jamilson em nome de Jesus. Fiquem na paz. Até mais.